Olá pessoal, tudo bom? E mais uma vez, né? Vamos continuar a nossa aula, gente, sobre a questão como nós falamos, como eu falei na aula passada, sobre os números, adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros, que é o que nós vamos ver, né? Nós vamos passar a ver essa questão. Lembrem-se lembram, né, vocês que eu falei na aula passada sobre a questão de vocês utilizarem a regrazinha somente para adição e para subtração. Essa outra regra que eu vou colocar aqui, ela é conhecida como jogo de sinais, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar nisso, né? Logicamente, jogo de sinais. Essa regrazinha de jogo de sinais, ela é interessante, que é uma coisa que a gente utiliza sempre. Jogo de sinais. E essa regra de jogo de sinais, ela não se aplica, observem bem, ela não se aplica no assunto anterior, que foi adição e subtração. Eu só vou passar aqui as regras, daqui a pouco, na próxima aula, né? Estou falando daqui a pouco, mas na próxima aula nós vamos ver a questão do assunto, nós já vamos para a prática. Eu estou passando esse conteúdo aqui, essas regras aqui, para vocês entenderem como é que funciona. Então, a regra de adição e subtração é uma, adição e subtração com sinais iguais ou diferentes é uma, e a regra do jogo de sinais é outra. Essa regra do jogo de sinais, ela se aplica, vocês vão utilizar muito em expressões numéricas. Eu só vou dar só um rapidinho para vocês entenderem que às vezes nas expressões numéricas nós temos o parêntese, nós temos o pochete e nós temos a chave. Então, para tirar o número de dentro de um parêntese, né, às vezes tem um sinal dentro do parêntese e o outro está fora, né, o que é que a gente faz? A gente faz um jogo de sinal, o sinal que está fora com o sinal que está dentro, para poder eliminar esse parêntese. Então, essa regra de jogo de sinais serve para isso. Então, assim, na regra de jogo de sinais que vocês vão utilizar basicamente multiplicação e divisão, ela é a seguinte. Se vocês, eu indico que vocês copiem essa regrazinha, coloquem lá a regra de jogo de sinais. O jogo de sinais acontece da seguinte forma: nós temos dois sinais, mais com mais, nós temos mais com menos, e aí a gente pode repetir aqui, menos com menos e menos com mais. Nós temos essa regrazinha aqui. Tem alguns macetes, né? É interessante vocês analisarem o seguinte: mais com mais, dois sinais iguais, a resposta vai ser sempre positiva. Nós podemos usar dessa forma. Aí a gente usa mais com mais. Sinais diferentes, mais com menos, a resposta será sempre negativa. Né? Mais com menos, menos. Observe aqui em cima, mais com mais, né, são sinais iguais. A resposta vai ser sempre positiva. Como nós temos sinais diferentes, a resposta vai ser sempre negativa. Mais com menos, o sinal de mais é diferente do sinal de menos. Então a resposta vai ser sempre negativa. O outro aqui nós temos menos com menos. Não são iguais? Menos com menos. Então a regra diz que menos com menos dá mais. Ou seja, sinais iguais. Não importa se ele é mais ou menos. Então, sinais iguais, resposta positiva. E aqui eu tenho menos com mais, são sinais diferentes. Então, vai dar sempre menos. Então, observa aí. Sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa. Volto a dizer, se vocês puderem anotar isso aqui e aprender, né, na verdade, essa regra. Matemática, na verdade, ela não, se nós não praticarmos
A gente não consegue entender, encaixar. Isso aí é interessante. Então, assim, se vocês puderem, o conselho que eu dou a vocês, peguem essa regrazinha aqui e vai estudando, vai fazendo um rascunho. Aplique aqui, ó, mais com mais dá mais, mais com menos dá menos, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Né? Sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa. E aí nós vamos ver nos próximos assuntos exatamente a utilização desse jogo de sinal. Jogo de sinais, esse jogo de sinal aqui chamado, nós utilizamos na multiplicação e na divisão. O outro jogo, sinais, a outra regra de sinais iguais e sinais diferentes, nós utilizamos apenas na adição e na subtração. Ok, gente? Então, pratiquem essa regrazinha, que aí vocês vão fixar e vão entender, certo? É o conselho que eu dou a vocês, tá bom? Então, vamos terminar por aqui. Na próxima aula a gente vai ver agora, nós vamos ver a questão do próximo assunto, né? Que é a utilização dessas regras na adição, na subtração, multiplicação e divisão. Tá bom, gente? Então, um abraço, até mais.